Família 78, hoje estamos na Toscana, junto com a Patrícia. Ela falou assim, cansei da Flórida, cansei dos Estados Unidos, vamos pra Itália, vamos... Tô brincando, gente, nós estamos hoje num passeio, num condomínio que eu, particularmente, Patrícia, nunca tinha visto nada parecido. Eles realmente brincam de italiano com vontade, né? Com bastante vontade e bastante critério, né? Porque você vê cada detalhe, o quanto eles se empenharam. Vamos começar localizando, pessoal, onde nós estamos fisicamente, geograficamente, que região nós estamos aqui? Tá, nós estamos em Montverde, que são aproximadamente 25 milhas do centro de Orlando, de downtown mesmo, do centro de Orlando. Ok. Mas nós estamos a questão de 5 milhas de Winter Garden, da parte tradicional, do centrinho mais antigo, 5, 7 milhas no máximo. Estamos do lado de Clermont. E que, se você perdeu esses vídeos, eu fui visitar lá com a Patrícia um condomínio bem legal, que eu achei bem verde, porque a Patrícia tem essa pegada do qualidade de vida, flores, árvores, viagem. Patrícia, você já viajou para quantos países em média? Ai, É porque eu sempre converso com ela entre as gravações e ela sempre conta as histórias, assim, melhor do que falar quantas. Por onde você já passou? Tá, então eu já fui da Austrália, China, vamos voltando, né? Dubai, aí Europa, Itália, França, Alemanha, Bélgica. E daí a gente vem para as Américas, né? Canadá, Estados Unidos, foi para Havaí também, que é lindo. Aí vamos descendo, Caribe, quase todas as ilhas, e América do Sul é o nosso país, né? A gente eu não conheço só o Equador, Venezuela e Colômbia. Os outros todos os países eu conheço. E por que, depois de tantos países, por que Estados Unidos e por que Flórida? Assim, foi algo que aconteceu, foi inesperado, não foi planejado. A gente até brinca que a gente tinha um planejamento de 5 anos e que esse planejamento foi abreviado em 4, porque no ano seguinte nós estávamos aqui. Foi escolhido porque nós havíamos comprado uma casa que seria a nossa second home. Okay. Era uma nossa casa de férias. E acabou que a gente ficou. Eu me apaixonei, já tinha um histórico de real estate, um histórico imobiliário no Brasil, né, de ordem familiar. E eu vi que tinha uma oportunidade para eu trabalhar com algo que eu gosto, conheço e sei particularmente fazer com muito carinho. Isso é verdade. E a Patrícia, ela é uma pessoa muito educada e ela não quer tocar nesse assunto, então eu vou tocar nesse assunto porque as experiências dela nas primeiras compras das casas aqui não foram muito boas. Eu acho que isso influenciou também muito ela em falar, deixa eu fazer um trabalho legal aí, um trabalho decente. E jamais a gente pode comparar porque cada um tem um perfil, mas é sempre bacana a gente pensar no que você pode melhorar, né? Então eu venho da indústria e eu trabalhei muito com uma metodologia japonesa, né? E os japoneses têm isso. Nunca está 100% bom, sempre pode ser melhorado. Interessante. Tá? E isso eu trago junto comigo. O que eu posso melhorar? Eu fiz legal, foi bacana, está todo mundo feliz, mas espera aí, tem alguma coisa melhor que eu posso fazer. E eu acho que isso ajuda a qualquer pessoa a ser melhor, seja de ordem pessoal, profissional, afetiva, enfim. Concordo contigo, Eu acho que esse balanço a gente tem que fazer diariamente. O que eu posso ser melhor? E falando em ser melhor, por que esse condomínio, Patrícia, tem essa proposta de Toscana? Porque, de verdade, eu não vi ainda nenhum condomínio com essa pegada. A gente já foi em condomínios... Eu já visitei condomínios muito legais, de alto padrão, de alto luxo, como o Kings Point, aquele outro lado do Shaquille O'Neal, que é do lado da residência. Isleworth. Isso, fui lá com o Márcio e tal, mas eu confesso para você que essa é uma proposta que eu ainda não tinha visto. Por que dessa proposta? E daí agora aqui fica o meu registro e admiração aos engenheiros, arquitetos, paisagistas, né? Porque isso é uma questão de
da pessoa vislumbrar, ela consegue ver. Então, certamente, o proprietário comprou esse terreno, é um terreno acidentado, a gente tem montanha, que isso é super raro aqui no Central Flórida. E é o acidentado no sentido positivo, né? No sentido geográfico, de você não ser uma coisa reta, né? Plana. Você tem ali uma série de montanhas e tal. Vocês viram aí no drone. E não são ribanceiras, né? Pois é. Penhasco, assim. Mas enfim, então ela é um terreno todo ondulado, que remete muito à Toscana. E eles então pegaram o quê? O que é lindo aqui, que eu acho muito bacana. Quando eles estão desenvolvendo a terra, eles escolhem, nesse momento eles fazem um acesso e definem quais são as árvores que vão ficar. E o resto tudo que vai ser retirado. Então eles escolheram as árvores principais, mais frondosas, bonitas, e todo o resto, o que eles fizeram? Eles fizeram o campo de golfe, que dá uma volta, são 18 buracos, e depois eles vieram com o paisagismo da Toscana, e a cereja do bolo foi eles colocarem uma clubhouse de 75 mil pés quadrados. Grande. O que significa 6.900, quase 7 mil metros quadrados de área de ar-condicionado, toda construída como fosse um castelo, enfim. Ou seja, todas essas imagens que as pessoas estão acompanhando agora é o Clubhouse. É o Clubhouse. E um detalhe interessante é que do nosso lado aqui esquerdo você vai ver que está sendo preparado um casamento, porque deve ser bem legal você preparar uma festa aqui, porque o cenário, eu já penso na fotografia, já penso no vídeo, já penso na noiva assim com esse fundo, as luzes, não é? Sem dúvida, e não é? E assim, agora o verão, a gente está do lado oeste, o pôr do sol aqui é belíssimo, Rodrigo, sabe? Então ele vai se pôr aqui, aquele sol amarelo, bem amarelo, aquela tarde, sabe? Aquela tarde dourada. E depois toda a parte de iluminação aqui é como se fosse antiga. Então é tudo aquelas luzinhas de penumbra, assim. É bem lindo, fica super romântico. A minha visita na Itália foi muito curta. Eu fiz um tour pela Europa quando a gente casou. A gente foi lá de lua de mel. Então era aquele pingadinho, assim. Um dia na Itália, um dia ali. E aí na França a gente ficou mais 2 ou 3 dias. Para tentar aproveitar, curtir um pouco. Fiquei com medo de ir em restaurante, com medo de ser um preço absurdo, porque os cardápios não tinham preço. Aquela coisa, né? Que só quem viaja a primeira vez para fora sabe como é. Agora, Patrícia, falando sobre o condomínio. Você visitou uma casa decorada lá no teu canal. Sim. As casas daqui, por exemplo, a casa que você visitou, é a partir de quanto? Tá. Aquela casa especificamente... Como ali para mostrar para o pessoal enquanto isso? É a casa modelo, então a gente sempre vai lembrar que todos os upgrades estão colocados ali, inclusive a piscina que você sempre tem que negociar separado. Ok. Nunca está incluída. Aquela casa, o preço base dela é 605 mil. E com o terreno e os upgrades, a gente estima mais ou menos mais 100 mil dólares. Então a gente estaria num condomínio fechado, com segurança, porque além de ser fechado, eles têm a parte de ronda de segurança, não que tenha algum problema, mas enfim, é só aquela sensação. E na faixa de 700 mil com campo de golfe. É barato para esse perfil de público e nicho, né? É bem interessante o preço e você já tem uma casa, né, totalmente acabada com os upgrades todos. E falando em upgrades, meus amigos, aqui do nosso lado esquerdo, tá rolando a organização ali para um salão de uma festa que vai acontecer, mas o que eu quero destacar para vocês é que eles têm um calabouço aqui, não é brincadeira, ele não é um calabouço, na verdade é uma... Não é uma vinícola, qual é o nome correto? Era como se fosse uma adega. Isso, uma adega. Para os moradores. Ó, vamos entrar lá que vocês vão ver que bacana que é. Agora, claro que a gente está falando de um condomínio de alto padrão. Você falou que a gente começa naquela casa decorada que você mostrou, a partir de 600 mil, mas aqui a gente chega até quanto? Assim, dependendo do tamanho da casa que você construir, você pode chegar a 3, 4, 5 milhões, porque ele tem uma parte, não separada, mas enfim, você tem um outro lado do condomínio, que são terrenos maiores, porque essa casa que nós visitamos, ela está de fundos para o campo de golfe. Certo. Tá?
Mas a gente tem uma outra região, uma outra área aqui dentro mesmo do próprio condomínio, que os terrenos são de pelo menos meio acre. Tá? E meio acre é em torno de 2.230 metros quadrados de terreno, sabe? Então você pode ter casas assim, tem um resale aqui, uma casa de revenda a 2,3 milhões. Uma pergunta minha particular, Rodrigo. Eu estou muito acostumado em visitar casas de construtoras, de casas de série, onde eles vão lá e, sei lá, a construtora faz 3, 4 modelos e aí constrói em todo o condomínio. Quando você fala sobre a casa customizada, né, a custom home, assim, o que eles podem customizar normalmente? Porque eu sei que isso não é uma regra, né, depende de cada... Veja, aqui no Bela Colina a gente... Hello again. Aqui no Bela... Estão arrumando o casamento. Isso. Bom, aqui no Bela Colina você consegue customizar tudo. Desde a parte externa, falei que ele ia peneirar a água. Ela. Desde a parte externa, você tem tanto casas mais tradicionais, com estilo um pouco mais colonial, ou até mesmo de vila italiana, assim, como você tem casas mais contemporâneas, com linhas mais retas. Você tem um mix aqui. Num primeiro momento eles começaram com essa versão mais colonial, tradicional, e à medida que a demanda muda, né, porque a gente está sempre mudando, eles começaram a abrir para essas linhas retas e tem muita casa contemporânea aqui dentro. Eu nunca imaginei, meus amigos, que eu pudesse fazer um vídeo completo de um passeio dentro de uma clubhouse. Normalmente o passeio de clubhouse ele dura 5, 10 minutos, você fala piscina, academia... Aqui também tem isso, né? Tem academia? Tem academia, tem piscina. A piscina no verão agora, a partir, acho que sempre é no início de junho que eles abrem o bar na piscina, então você vai poder ter teus aperitivos ali, né? A gente que mora aqui já sabe, o americano é muito do sanduíche, que é uma comida fácil, rápida e que eu acho que sustenta, né? Resolve a vida. Resolve a vida. Resolve a vida. Então você vai ter isso ali no Clubhouse. Tem a academia é muito bacana, tem uma parte só para você fazer yoga, pilates e tal, e daí toda a parte dos equipamentos. Tem spa. Tem o campo de golfe, onde você vai ter os vestiários. Tem essa fonte aqui que atrapalha o nosso áudio. Aí, desculpa, tem o campo de golfe, mas refresca. Campo de golfe. Tem o campo de golfe, tem a loja de artigos para golfe. E tem também um vídeo técnico da Patrícia passeando por esse condomínio, falando da estrutura técnica dele, que eu também recomendo você seguir. Se você não segue o canal da Patrícia, você está perdendo muitos conteúdos inteligentes, conteúdos interessantes, conteúdos que agregam demais. Eu, depois de 4 anos morando aqui, depois de ter conhecido uma infinidade de profissionais, cada um com seu valor, cada um com a sua visão, tenho hoje visto por uma outra ótica e teremos uma ótica relacionada a golfe em breve. Aguenta aí, porque nem eu nem a Patrícia sabemos jogar golfe. Vai ser no mínimo divertido. Vai ser legal, deixa nos comentários aí se você viu o vídeo até aqui. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigada a você. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Valeu, ó, clica aqui, ó, segue a Patrícia, tchau.